Caroline Serosini, estou fazendo esse trabalho com a Suelen e hoje vamos falar do início dos computadores e sua evolução. Bom, todos nós hoje em dia usamos ou vivenciamos com os computadores, mas já parou para pensar o porquê? Por que foi criado? Qual sua origem? Bom, vamos começar por esse nome. O computador vem do verbo computar, que significa calcular. Tudo começou com as supercalculadoras, que eram capazes de calcular melhor do que os humanos, e foi aí que os primeiros computadores foram lançados. Sendo assim, podemos pensar que a criação de computadores começa na Idade Antiga, já que a relação de contar já intrigava um homem. Dessa forma, uma das primeiras máquinas de computador foi o ábaco, instrumento mecânico de origem chinesa criado no século V a.C. Alguns consideram ser o pai da informática o matemático inglês Charles Babbage, que criou no século XIX uma máquina analítica que é comparada com um computador atual com programas e memórias. Os computadores da primeira geração, criados entre os anos 1951 e 1959, funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. Naquela época, os computadores eram imensos e consumiam muita energia. Um exemplo dele é o ENIAC, que consumia cerca de 200 kW e possuía 19.000 válvulas. Os computadores da segunda geração ainda eram muito grandes e funcionavam por meio de transitores que substituíram as válvulas, que eram maiores e mais lentas. A terceira geração de computadores já funcionavam por circuitos integrados e já eram bem menores. Nesse período já começaram a se espalhar para o uso comercial. Com o desenvolvimento de tecnologia, os computadores diminuem os tamanhos e aumentam a capacidade de velocidade dos processadores de dados. Foram incluídos microprocessadores com gastos de energia cada vez menor. Nesse período da década de 90, já tem uma grande expansão de computadores pessoais. Também começam a surgir os softwares integrados a partir da virada do milênio. O primeiro software surgiu na Inglaterra em 1948, baseado num sistema criado pelo matemático Urgano John Pond. Foi só em 1973 que o primeiro protótipo para PC, como conhecemos hoje, surgiu, desenvolvido pela IBM. Ele viria acompanhado de uma tela CRT, um teclado e uma entrada para fitas cassete. Só que antes da chegada da IBM PC, a Apple de Steve Jobs surgiria no mercado com a Apple I, lançada em 1976. Anos mais tarde foi lançado a Lisa, um PC com 1 MB de memória RAM e com 12 polegadas. Mas foi só em 1984 que a Apple lançou a linha dos Macintoshes. Depois, em 1991, o PowerBook. E depois de alguns anos, em 2000, foram lançados os iPads. A partir dos anos 2000, os computadores evoluíram e, com a ajuda da internet, aumentou a capacidade dos circuitos integrados aos milhares de transistores em um único chip, como áudio e vídeo, inteligência artificial, automação de tarefas e entre outros. Portanto, podemos ver que os computadores evoluíram bastante em relação à sua origem, com a primeira ideia de que eram supercalculadoras e agora são computadores muito mais inteligentes que humanos e não apenas calculadoras, fazendo assim multitarefas e se expandindo mais conhecimentos para pessoas leigas nesse assunto.